Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma boa tarde para você que nos acompanha. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo aqui no Redação Hit. E ainda não há previsão para a retomada das negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre a redução das alíquotas de 50%. O governo brasileiro tem trabalhado para reverter esse cenário e fortalecer cada vez mais as relações comerciais entre os dois países. Com a medida, o gigante asiático, o principal rival econômico dos Estados Unidos, passou a pagar taxas mais baixas do que o Brasil. Os produtos brasileiros enfrentam hoje alíquotas de até 50% para entrar no mercado americano, embora existam várias exceções. Além do Brasil, a Índia também enfrenta tarifas de até 50% impostas por Donald Trump. No caso indiano, a medida foi uma resposta à manutenção das compras de petróleo russo pelo país, contrariando as sanções dos Estados Unidos em meio à guerra na Ucrânia. Já o Brasil foi penalizado após Trump acusar o país de promover uma caça às bruxas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, julgado pelo Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe de Estado. No último domingo, Trump e o presidente Lula se encontraram na Malásia para discutir as relações comerciais. A reunião, que durou cerca de 45 minutos, aumentou as expectativas sobre uma possível redução das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Trump, por sua vez, disse que apesar do encontro ter sido muito bom, isso não garante um acordo imediato e que eles gostariam de fazer um acordo. E o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator do projeto que isenta do imposto de renda quem recebe até R$5.000, deverá apresentar seu parecer sobre a proposta na próxima terça-feira na Comissão de Assuntos Econômicos. A ideia é que a votação ocorra no mesmo dia, embora exista a previsão regimental de pedido de vista, ou seja, mais tempo para que o relatório seja analisado antes de o colegiado deliberar sobre a pauta. Renan deverá manter o texto aprovado na Câmara dos Deputados sob relatoria do deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, adversário político no estado. As mudanças devem se ater à redação do texto, sem alteração no mérito. Calheiros divergia de que alterações feitas por Lira poderiam gerar um impacto fiscal para o governo maior do que o calculado anteriormente. O ex-presidente da Câmara excluiu da base de cálculo de lucros e dividendos distribuídos pelos cartórios aos notários, por exemplo, as taxas repassadas ao sistema judiciário. Para além disso, lucros e dividendos relativos ao ano calendário de 2025 poderão ser distribuídos até 2028. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já se adiantou em dizer que, se forem identificados prejuízos residuais, poderá compensá-los por meio de outro projeto de lei. A taxa de desemprego no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em setembro, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgado nesta sexta-feira pelo IBGE. O índice se manteve estável em relação ao trimestre encerrado em agosto, quando o desemprego já havia atingido o menor patamar da série histórica iniciada em 2012. No trimestre concluído em julho, o resultado também foi o mesmo. Já em maio, a taxa era de 6,2% e no mesmo período de 2024 havia alcançado 6,6%. Ao todo, 6.045.000 pessoas estavam sem emprego no país, o menor número já registrado na série histórica. Esse resultado representa uma queda de 3,3% em relação ao trimestre anterior e de 11,8% na comparação com o mesmo período de 2024. O número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada renovou seu recorde, chegando aos 39.229.000, mostrando estabilidade no trimestre. A PNAD contínua é o principal instrumento para monitorar a força de trabalho do país. Sua amostra corresponde a 211.000 domicílios, distribuídos pelos 26 estados e o Distrito Federal, que são visitados a cada trimestre. Cerca de 2.000 entrevistadores trabalham na coleta da pesquisa, integrados à rede de mais de 500 agências do IBGE. O ministro dos Transportes, Renan Filho, afirmou que o governo vai oferecer cursos gratuitos para a conquista da Carteira Nacional de Habilitação. O anúncio acompanha a proposta do governo de acabar com a obrigatoriedade das autoescolas na emissão do documento para novos motoristas. De acordo com o ministro Renan Filho, os cursos devem ser disponibilizados de forma online.
em autoescolas tradicionais, presencialmente ou à distância, ou até em escolas públicas. A gente vai continuar exigindo a prova. A pessoa vai ter que passar na prova como é hoje, mas não vai precisar passar as 45 horas aula, para quem conseguir passar na prova. E a autoescola também vai continuar, porque obviamente vai ter alguém que não conseguirá passar na prova e precisará de um apoio mais próximo. Aí faz a aula se desejar. Então a prova continua obrigatória, nós vamos oferecer o curso às pessoas gratuitamente. A proposta está em consulta pública até domingo. Após esse prazo, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito deve ser publicada. Não existe a necessidade de aprovação no Congresso Nacional para que as novas medidas entrem em vigor. Os exames teóricos e práticos continuarão obrigatórios. A abertura do processo será diretamente pelo site da Secretaria Nacional de Trânsito ou por meio da Carteira Digital de Trânsito. A ideia do governo é oferecer caminhos mais flexíveis para a preparação para a prova. Segundo o ministro, a expectativa é que o custo para se retirar uma CNH seja reduzido em 80%. Hoje o custo médio para tirar a CNH varia entre R$ 2.500 a R$ 4.000, dependendo do estado, por conta das taxas do Detran e dos valores das autoescolas. O valor total inclui as taxas do Detran, exames médicos e psicológicos, aulas teóricas e práticas e a emissão do documento. E mudando de assunto agora, já são 6 meses sem feriados no meio de semana aqui no Brasil. Mas em novembro, finalmente haverá uma folga. O Eric Rabelo traz mais informações. Ufa, finalmente um feriado no meio da semana. O brasileiro tinha até esquecido como é ficar em casa em uma quinta. Mas novembro chegou para salvar. São 3 feriados e um deles é o Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, que cai em uma quinta. E tem gente contando os dias. Foram 6 meses sem feriado no Brasil, em dia útil. O Dia da Consciência Negra é feriado nacional desde 2023. A mudança foi aprovada pelo Congresso Nacional pelo presidente Lula, passando a valer em todo o país. Antes disso, a data era considerada feriado apenas em alguns estados e municípios. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, proíbe atividades profissionais durante feriados nacionais. Mas existem exceções para serviços essenciais como indústria, comércio, transportes, comunicação, serviços funerários e segurança. Neste caso, o funcionário pode trabalhar normalmente desde que exista um acordo coletivo entre empregadores e sindicatos. Quem trabalha nesses dias tem direito à remuneração em dobro, a não ser que a empresa ofereça uma folga compensatória. Depois de novembro, o próximo feriado nacional é no Natal, em 25 de dezembro, que cai em uma quinta-feira, perfeito para quem conseguir emendar o fim de semana. E veja a seguir, 95% das pessoas terão dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. A reportagem completa você confere daqui a pouco. Não sai daí, nós voltamos já. E o Redação Hit está de volta. Os oceanos da Austrália estão repletos de tubarões, com o tubarão branco liderando a lista de espécies que podem morder fatalmente um ser humano. As autoridades adotaram uma abordagem multifacetada. Acompanhem na reportagem. Os oceanos da Austrália estão repletos de alguns dos predadores mais mortais do mundo. Mas muitos frequentadores das praias aceitam o risco de nadar perto dos tubarões. Mais de 1.280 incidentes com tubarões foram registrados no país desde 1791. Embora ainda relativamente raros, os ataques fatais parecem estar aumentando. Os cientistas dizem que águas cada vez mais lotadas e o aumento da temperatura dos oceanos podem contribuir para esse crescimento dos ataques.
As autoridades adotaram uma abordagem multifacetada para proteger as pessoas. Obviamente, se você puder evitar que pessoas e tubarões estejam no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles não terão a chance de morder as pessoas. Isso pode ser alcançado, idealmente, por meio de um cercado. E essa talvez seja a única maneira de realmente eliminar o risco de mordidas de tubarão. Mas isso não será viável para todas as atividades, como surf ou mergulho, por exemplo. Também existem outras maneiras de reduzir isso, por exemplo, por meio de sistemas de alerta precoce. Você pode ter patrulhas aéreas, drones ou até mesmo estações de escuta em tempo real que podem detectar tubarões marcados para que as pessoas sejam avisadas quando um tubarão estiver na área e evacuem a água se necessário. Drones se tornaram um recurso fundamental, avistando mais de 1.000 desses predadores no último ano. Os pilotos procuram as 3 espécies consideradas mais perigosas: tubarões brancos, tubarões tigre e tubarões touro. Outras opções incluem roupas de mergulho resistentes a mordidas. Mas, novamente, não será infalível e haverá situações em que um tubarão ainda poderá morder uma pessoa. E é aí que uma resposta de emergência rápida e eficiente, bem como esse material resistente a mordidas, podem entrar em ação para reduzir a gravidade dos ferimentos, o que pode dar mais tempo para os serviços de emergência chegarem até a vítima e também reduzir o tempo de recuperação após uma mordida de tubarão. Pesquisadores afirmam que a vida dos tubarões também precisa ser protegida, com cerca de 37% das espécies de tubarões e raias oceânicas agora listadas como ameaçadas de extinção ou criticamente ameaçadas de extinção. E os cientistas registraram pela primeira vez uma placa tectônica se rompendo sob o oceano na costa do Canadá. O fenômeno foi observado com precisão graças a uma técnica que funciona como um ultrassom geológico. O estudo realizado por pesquisadores da Universidade Estadual de Louisiana identificou que uma microplaca tectônica está se desprendendo devido a um fenômeno conhecido como rasgo de placa. A pesquisa ajudou a compreender como esse tipo de fratura altera o equilíbrio da crosta terrestre, influenciando em terremotos, vulcanismo e na elevação de relevo. As imagens foram obtidas por ondas sonoras enviadas de um navio de pesquisa em Vancouver, no Canadá, penetrando o fundo do mar e revelando com precisão uma antiga zona onde as placas da Terra mergulham umas sob as outras e se fragmentando no processo. A ruptura indica o nascimento de uma nova fronteira entre as placas tectônicas e ajuda a explicar como o planeta é reorganizado ao longo de milhões de anos. A técnica usada pelos pesquisadores é conhecida como reflexão sísmica e funciona de forma parecida a um ultrassom médico, mas em escala planetária. Os cientistas emitem ondas sonoras potentes que atravessam o oceano, penetram o subsolo e são refletidas de volta para sensores de até 15 quilômetros de extensão. O processo permite a reconstrução de uma imagem tridimensional do interior da Terra. Os resultados mostraram falhas e fraturas profundas, que indicam que o processo começou há cerca de 4 milhões de anos e ainda está em curso. Os cientistas ressaltam que o fenômeno representa uma fase natural do ciclo das placas tectônicas. O processo, apesar de lento, é gradual, mas sem risco imediato para a população. E mudando de assunto agora, 95% das pessoas terão dor de cabeça pelo menos uma vez na vida. E 70% das mulheres uma vez por mês. É o que mostra uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Cefaleia. Vamos conferir. De acordo com a Sociedade Brasileira de Cefaleia, no Brasil, cerca de 95% das pessoas terão em sua vida pelo menos um episódio de dor de cabeça. Aproximadamente 70% das mulheres e 50% dos homens passam por isso uma vez ao mês no mínimo. Para as pessoas que apresentam 3 ou mais episódios de dor de cabeça por mês durante 3 meses seguidos, é indispensável a procura de ajuda especializada. A patologia causa um grande impacto socioeconômico e é um dos principais motivos de falta no trabalho, sendo considerada a segunda condição médica mais comum da humanidade. A cefaleia é o termo médico para dor de cabeça e pode ter diversas causas. As mais comuns incluem estresse, falta de sono, desidratação, má alimentação, jejum prolongado e consumo de álcool
e consumo excessivo de cafeína. Em alguns casos, pode ser sintoma de doenças mais graves, como meningite, aneurisma ou tumor cerebral. É importante procurar um médico para obter o diagnóstico correto e o tratamento adequado. Ao todo, existem mais de 150 tipos de dor de cabeça que são classificadas de acordo com a sua origem. Uma pesquisa da Academia Brasileira de Neurologia revela que 81% dos entrevistados se automedica para tratar a dor de cabeça. E também é comum que as pessoas aceitem a indicação de remédios feitos por não profissionais. O auxílio de médicos para tratar o sintoma é uma opção para 61% dos entrevistados. E casos como a dor de cabeça são dos fatores que causam o que falaremos agora: o mau uso de medicamentos, que é muito perigoso para a saúde. Muitas vezes as pessoas têm aquela famosa farmacinha em casa, uma caixinha com antitérmico, antialérgico e analgésico. Pois é, muitos têm o costume de se automedicar, principalmente quando os sintomas são leves. Mas saiba que há risco e os problemas à saúde podem piorar. Quando ficam doentes, algumas pessoas recorrem à caixinha de remédios que têm em casa. Eu vejo como risco, mas porém a gente sente dor por causa do trabalho da gente, a gente vai lá e compra. A prática é mais comum quando a pessoa sente dor de cabeça, gripe, resfriado, dores musculares, febre e dor de barriga. Mas esse hábito de se automedicar representa um risco à saúde. É o que explica a presidente do Conselho Regional de Farmácia. Você vai mascarar uma febre, isso é um risco, porque a febre, né, é uma maneira com que o corpo ele tem para te contar que alguma coisa não está de acordo. Então, você retarda a busca por um acompanhamento, por uma consulta, onde você pode dar início, sim, e trazer um benefício para a sua saúde. Essa automedicação, essa indicação por pessoas leigas, ou você ir numa drogaria e comprar o medicamento por conta, também faz com que esse medicamento vai ficar armazenado de forma irregular na sua casa. Muita gente procura ainda um profissional de saúde antes de tomar qualquer remédio. Para não dar nenhum tipo de efeito colateral, né, ou causar algum dano à saúde, a gente prefere não estar arriscando, né, mas sim procurando ali o médico mesmo, né. O automedicamento, ele é prejudicial, pode ser até mortal, até fatal, né? Então deve ser evitado ao máximo. E o profissional, ele estudou para isso, né? Então tem que segui-lo, né? Desde o início do ano, o Conselho Regional de Farmácia já recolheu mais de 600 quilos de medicamentos vencidos. Por lei, o descarte deve ser feito nas farmácias e drogarias. O descarte correto é feito através da incineração. Em Mato Grosso do Sul, nós só temos uma região aqui que faz essa incineração, que é na região de Dourados. Então, quando você tiver um medicamento em desuso, vencido, né, ou por algum outro motivo que você não está utilizando, busque por uma drogaria, por uma farmácia ou o drive. A gente tem os drives, onde a gente faz esse recolhimento de forma gratuita, onde a sociedade pode levar esse medicamento para que seja entregue na mão do farmacêutico para que a gente possa fazer esse descarte correto. Bom, e agora olha só essa história. Um cachorro recuperou a visão usando uma lente de contato humana. O procedimento realizado por uma veterinária em São Paulo abriu portas para novos tratamentos. Um cachorro da raça Shih Tzu de aproximadamente 5 anos foi levado ao veterinário sem apresentar reflexos. Após a realização dos exames, foi descoberto que o animal não enxergava devido a uma lesão grave no olho, causada por um cílio ectópico, ou seja, quando nasce no lugar errado da pálpebra e acaba encostando na córnea, incomodando e machucando o olho. O mais recomendado no caso seria um procedimento cirúrgico, mas o cão tinha comorbidades e o valor da cirurgia foi considerado alto pelo tutor. Por conta disso, a veterinária responsável pelo paciente sugeriu o tratamento com uma lente de contato terapêutica humana, feita de silicone e sem grau para proteger o olho. No entanto, o processo não garantia que o animal voltaria a enxergar, uma vez que a lente de contato é pouco usada em casos graves, e as sequelas da lesão seria melhor revertida com cirurgia. Segundo a veterinária, as chances do animal perder completamente a visão eram de aproximadamente 95%.
mas felizmente o resultado foi positivo e surpreendente. O cachorro voltou a ter reflexos com 10 dias de uso de lente e 5 dias depois parou de usá-la. Segundo a veterinária, a cicatrização ocorreu tranquilamente e sem sequelas. A lente serviu como um curativo para proteger o olho da própria pálpebra, pois os movimentos de abrir e fechar comprometiam o processo de cicatrização da lesão. Após a cicatrização total, o edema regrediu e o animal recuperou a visão plena e sem sequelas estruturais. E essa edição fica por aqui. Foi um prazer te acompanhar e te atualizar com as principais notícias. Um bom final de semana a todos e até mais.